E para terminar, a gente vai ter talvez uma atividade lá em julho, que está com a data aberta ainda, com a jornalista Cristina Serra, que é uma jornalista que atuou 26 anos na Globo, ela está em outros projetos hoje, e vai falar sobre jornalismo, comunicação, fake news, né, e o mundo da política. Então essa data aberta ainda, mas vai ser lá para julho. Tá certo? Então, lembrando, pessoal, todas vão ser atividades online, tá? Facebook, Instagram, YouTube. A gente convida vocês depois para acessar o projeto, que é ifsc.edu.br/debatendo, tá? E agora, né, para não demorar mais, vou chamar aqui nossos dois mediadores, colegas de vocês, né? A Carolina e o Rafael, para eles se apresentarem e começar a atividade. Bom dia, pessoal. Eu sou a Carolina, conheço alguns de vocês. Eu sou estudante de ensino médio técnico integrado no Análise do Usuário. E, bom, eu e o Rafael, hoje a gente vai fazer uma mediação da atividade política e estudantil, o que eu tenho a ver com isso. Mas a gente quer que seja uma conversa bem orgânica, então vocês podem participar, fazer questionamentos, perguntas, ou contribuir com alguma experiência de vocês. É só levantar a mão que a gente vai abrir espaço para perguntas. E a gente pede que vocês possam fazer isso e participar também desse momento. Salve, minha família, tudo bem? Prazer, meu nome é Rafael, eu sou estudante também aqui do IFSC da parte da noite, na parte de graduação design de moda. E como a Carol disse, a gente quer que essa conversa seja bem orgânica, então caso escape algumas gírias da minha parte, me desculpe, é algo natural meu, tá bom? E para começar, eu já vou convidar para aqui do palco o nosso primeiro convidado, que seria o pró-reitor do ensino do IFSC e historiador Adriano Larentes da Silva. Pode vir, Adriano. A segunda estudante é a nossa estudante do técnico integrado em Análise do Usuário, então, por favor, que ela possa subir aqui. E por fim, eu vou chamar o Grêmio Estudantil. A gente vai ter 3 turnos, em cada turno vai ter um representante. A nossa primeira é a Júlia, que é curso técnico de física e diretora social do Grêmio. Bom, a dinâmica que a gente vai ter o seguinte: cada convidado vai ter um tempo inicial de fala para mostrar um pouco da sua visão sobre a ligação da vida estudantil e a política, e depois a gente vai ter algumas perguntas para serem respondidas, ressaltando que vocês também podem fazer colocações e questionamentos. Bom, vamos começar, né, com o nosso pró-reitor. Se você pudesse se apresentar para a gente, seria ótimo. E também aproveitar e já responder uma dúvida que a gente tem aqui, que é: o que é política para você? Bom dia, gente. Bom dia. Vou ajustar o microfone aqui. Vocês vão ver se não está funcionando, então a gente troca. Bom, então, eu queria agradecer o convite, em especial ao Daniel, né, que está coordenando esse projeto tão importante, né, com tantos temas que estão sendo debatidos de acordo e que serão debatidos aqui. Parabenizar pelo projeto, queria cumprimentar aqui a direção do campus, né? E na pessoa do José Roberto, Jean, cumprimentar todos os servidores que estão aqui, e muito especialmente vocês também, estudantes dos cursos aqui do campus Argaceno. Agradecer ao Rafael e a Carolina pela mediação, né? Vamos estar aqui
hoje de manhã, tarde e noite, nesse debate. Então, uma preparação já que a gente vem fazendo já há um bom tempo. E agradecer também pela oportunidade de diálogo com a Laura e com a Júlia nesse momento. Então, eu, como fui apresentado, sou pró-reitor de ensino. E o que faz o pró-reitor de ensino, né? Nem todo mundo talvez conheça, mas se a gente estivesse no município, seria equivalente a um secretário de educação do município, né? O nosso reitor, o professor Maurício Cariba Júnior, que seria o equivalente ao prefeito, pró-reitor de ensino, então cuido da pasta, no meu caso, do ensino, né? Da parte da educação. Então, eu sou professor do IFSC, lá no campus Chapecó, sou professor de História, nos cursos integrado, subsequente, sou professor de mestrado, próprio PT também, enfim, a gente faz muita coisa no IFSC. E desde 2021, a gente está à frente da reitoria do IFSC. É um tempo em que nós, professores, deixamos a sala de aula, tem um substituto lá em Chapecó, e eu estou em Florianópolis para fazer política. Política de ensino, política institucional. E, inclusive, nós só estamos aqui, nesse momento, porque nós fizemos uma luta política para estar aqui, né? Vocês sabem que na eleição, não sei se vocês sabem, a eleição para reitor, diretor, vai acontecer em 2019, e nós, enquanto reitoria, só pudemos assumir em 2021, por um processo político que impediu a nossa posse. Então, durante todo esse tempo, desde dezembro de 2019 até agosto de 2021, nós fizemos uma luta política para poder assumir e garantir a democracia na instituição. Então, quando a primeira pergunta que a gente faz, ou seja, a gente está falando de política e a gente está aqui respirando, né, política o tempo todo, e a definição sobre política é algo muito difícil de você dar em uma palavra, né? Inclusive, existe uma coleçãozinha que muitos conhecem, talvez, não ou não, mas antiga, que tem vários temas. O que é burocracia? O que é Estado? Né? E tem um livro dessa coleção, da coleção Primeiros Passos, ela já está passada, né? Mas o que é política? E aí, quando a gente vai buscar, inclusive, a definição de política, porque o tema do livro é o que é política. E você vai buscando, tá bom, o que é política? O autor vai trazendo vários elementos que mostram que é muito difícil conceituar, dizer, política é isso. Mas eu tentei fazer uma síntese a partir desse autor e de outros, né? Pensando para mim, o que é a política? A política, assim como a dialética, né? Existe um outro livro que é dialética. A política, para mim, é o exercício do diálogo, fundamentalmente. Mas também é o exercício do contraponto. É o diálogo com diferentes. Diálogo com iguais, mas também diálogo com diferentes. Então, é o exercício do diálogo e do contraponto de ideias. Essa é a minha definição mais geral sobre política. E a política é, para mim, uma atividade, não é para mim, né, os autores que estudam isso, a política é uma atividade essencialmente humana no âmbito da cultura e das relações sociais. O conceito de política, na verdade, nasce da democracia, da ideia da democracia no contexto da Grécia Antiga. E o próprio Aristóteles, que estava nesse debate dos filósofos, dos grandes filósofos desse tempo, ele vai trazer essa ideia, né, da política como esse espaço em que a gente vai se configurando e vai, a partir da política, vai exercendo a nossa cidadania. E a cidadania, é claro, né, a palavra política, né, vem de polis, né, uma parte dela, ou seja, é aquela que acontecia no âmbito das cidades da Grécia Antiga, e que
envolvia necessariamente a democracia. E a democracia, naquele contexto, claro, vinculado aos que eram cidadãos, né? Porque escravos e outros não eram considerados cidadãos. Então, essa ideia da política vinculada à cidadania e à democracia que o Aristóteles traz lá do conceito da Grécia Antiga, segue vigente. Ou seja, a política ela tem a sua plenitude quando a gente tem sociedade democrática. Então, a política ela passa também por necessidade de ter consensos. E a busca de consensos, ela envolve um exercício enorme, que nem sempre todo mundo está disposto a fazer. Então, de forma geral, para começar, né, essa é a minha definição de política. Daqui a pouco eu volto para pensar com vocês de que forma a política interfere no ensino e numa instituição como isso. Bom, obrigada pela sua fala, Adriano. E agora eu peço que a Laura está presente e possa responder sobre a percepção de um estudante do IFES, o que é política e como a gente sente isso. Bom dia, pessoal. Eu sou a Laura, da Sexta Modelagem, estudo com a Carol. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Então, sobre o questionamento, né, eu concordo com as palavras do Adriano, né, de que é a política, né, o exercício do diálogo e o contraponto de ideias. Então, eu acho que quando a gente pensa em política, a gente se resume a falar principalmente de partidos políticos, mas a gente sabe que a política não é só isso, né? Então, tudo que diz respeito à nossa vida social, por exemplo, é político, né? Todas as nossas decisões, ainda mais que a gente está no Instituto Federal, que, como o Adriano comentou, isso aqui só existe por causa de políticas, por causa de lutas, né? Porque alguém correu atrás para que isso se concretizasse, que todo mundo tivesse que estar aqui hoje, pudesse estar estudando. Então, Carol, acho que o segundo questionamento ele foi em relação a se a gente está se afastando ou não. Não me lembro. Mas, basicamente, foi como a gente é estudante, levando em conta que você está aqui falando como uma estudante, uma percepção de estudante, como que a gente sente isso, se a gente está se distanciando ou não da política atualmente, qual a sua percepção sobre isso? Eu acho que, de maneira geral, a juventude de hoje está bem inteirada sobre questões da política, ou enfim, questões da justiça, porque isso é nosso papel, saber disso. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente não está se inteirando do jeito que a gente deveria estar. Ou seja, parece uma coisa mais banal, sabe? Parece que a gente se importa só com pequenas questões e que a gente não leva isso tão a sério. Então, por mais assim que a juventude, porque, por exemplo, nas mídias, no meio midiático, a gente sabe que tem muita propaganda voltada para as questões de política, né? Questões sociais, enfim. Só que muitas vezes isso se resume a somente ficar no campo das mídias, né? Eu acho que esse o problema principal, assim, que a gente não debate isso juntamente, pessoalmente, né? Eu vou até citar um exemplo. Eu e a Carolina, a gente formou chapa, né, no CONSUP, que é o Conselho Superior do IFSC, e a gente ganhou as eleições. E a gente até comentou, né, que se a gente não tivesse passado de sala em sala, falando e explicando sobre o que é o CONSUP e qual que é a importância de se ter uma chapa decente no Conselho Superior do IFSC, que é tipo assim, a instância máxima que existe dentro do IFSC no que diz respeito às políticas sociais dentro da própria instituição, a gente não teria ganho. Então, assim, é muito fácil você postar qualquer coisa no Instagram, no Twitter, ou enfim, é simples, né? É rápido, é questão de segundos.
Só que se a gente se limita no debate somente nas redes sociais, ou enfim, a gente não leva isso para frente. Eu acho que isso é esse problema, sabe? Que a gente tem uma união suposta nas redes sociais, ou enfim, só que a gente não faz isso presencialmente. E daí acontece o que acontece, né? Tipo, a gente vê jovens tristes, uma juventude totalmente individualizada, e que não deveria ser assim, né? Porque uma escola sempre é coletiva e a gente acho que deveria se esforçar melhor um pouco nisso, né? Claro que envolve outras questões maiores, né? Porque a gente está falando de um contexto capitalista que só explora a gente da cabeça aos pés, tanto fisicamente quanto mentalmente. Isso é desgastante num nível assim estratosférico. Então, eu acho que estamos nos distanciando de questões de políticas, de questões politizadoras da sociedade, da juventude como um todo, porque, como eu disse, né, a juventude está triste, a juventude está depressiva, a juventude está doente, e não só a juventude, mas os professores também, a escola como um todo, a sociedade como um todo. E questões como políticas sociais já não interessam tanto mais a gente, porque estão ali jogadas, estão sendo banalizadas. Parece que a gente não se importa mais com isso, mas que a gente deveria resgatar sim essas questões, porque se a gente não fizer nada, as coisas continuam como estão. Obrigado, Laura. Agora eu vou passar a voz para a Júlia. E além de você se apresentar, que é a questão também que é política, eu gostaria de saber como o Grêmio trata essa questão junto aos estudantes do campo. Como é que é essa relação direta? Bom dia, eu queria começar agradecendo o Daniel pelo convite para a participação do Grêmio aqui, agradecer a Carolina, a Rafaela. E, bom, eu sou a Júlia, eu sou da 7ª fase de Química e eu sou a diretora social do Grêmio Guardiões da Federal. Bom, eu queria começar explicando, que o Grêmio ele surge como um instrumento primordial para a participação dos estudantes na vida estudantil. E ele faz isso por meio de desenvolvimento de atividades que vão promover o crescimento cidadão e a protagonização estudantil no movimento das escolas. Então, respondendo a pergunta sobre o que é política, e complementando o que o Camila falou e que a Laura falou, que eu acho que sintetizaram muito bem, eu acho que eu concordo com os dois. Política é o que nós fazemos todo dia, é as relações que nós temos, as decisões que regem a nossa sociedade. Então, o Grêmio, ele surge como um canal de investigação social e um canal crítico para dar voz aos estudantes. Então, como o professor falou, o que a gente está fazendo aqui é política, o que a gente faz na sala de aula é política. E o movimento estudantil, ele é responsável por muitas decisões que são tomadas nas escolas e na nossa vida. Então, a importância do Grêmio e o que o Grêmio faz é realmente ouvir os estudantes e dar voz a eles, para que os problemas que eles têm sejam resolvidos. Por exemplo, posso começar falando, o primeiro Grêmio Estudantil, ele surgiu lá em 1938 e ele teve seu ápice, principalmente com a UNE e com a UBS, lá na década de 60, com a ditadura militar. Os estudantes eles foram uma voz importantíssima para lutar contra a ditadura. E eles passaram mais de 20 anos na ilegalidade durante esse período. E até os dias atuais, a revogação, por exemplo, do novo ensino médio, a decisão do passe livre estudantil, que é uma luta que existe em vários lugares, todos esses movimentos são movimentos dos estudantes e dos grêmios estudantis. Então, a gente se envolve com política
Enfim, estando aqui na escola, isso aqui é política. A gente está aqui, a gente vem todo dia, a gente lutar por direito de estar estudando, de ter o passe para vir para cá. Isso é o que a gente faz como política. Bom, agora eu gostaria de seguir com outra pergunta. Eu quero direcionar ela tanto para a Júlia quanto para a Reitor e para a Laura. Mas eu gostaria de começar direcionando ela para o Reitor, que é todos nós, desculpa, se eu fosse uma pessoa que odiasse política, tanto de um partido quanto de outro, eu conseguiria não sofrer o impacto das decisões desses políticos, porque uma coisa que você ressaltou, né, na sua fala, quando você desenvolveu ela, é que tudo que a gente faz é político. Inclusive a Júlia trouxe de novo essa fala, mas tudo que a gente deixa de fazer também é político. Então, eu gostaria que você pudesse responder essa pergunta, também falando um pouquinho sobre isso. Bom, voltando, né, ao Aristóteles, Aristóteles dizia que a época ali, né, o homem, o ser humano, é um animal político. E nós, seres humanos, ou seja, a nossa própria condição, e aqui eu falo também como professor de história, a nossa própria condição humana, ou seja, o que nos torna humano é justamente o campo da cultura, né? A política está no âmbito da cultura. E a gente na linha do Aristóteles, um animal político, porque, diferente dos outros animais, ou seja, a diferença em relação aos animais é a produção da cultura, é a produção da subsistência por meio do trabalho, a produção da arte, de maneira intencional e clara. Então, a política é parte essencial da nossa constituição enquanto seres humanos. Ou seja, num aspecto em que, por mais que a gente queira negar, por mais que a gente queira se afastar dela, ela está presente em todos os âmbitos da vida humana. A gente pode, e a Laura colocou, né, a gente às vezes por um certo receio, uma certa, até não querer se envolver, em um olhar um pouco de distanciamento, a gente pode não se enxergar e não achar que os partidos políticos, por exemplo, eles nos representam e nenhum deles nos representa, né? Os partidos políticos são uma dimensão da organização da sociedade. Não há nenhum problema em ser de um partido político. Às vezes fica parecendo, não, você é do partido X, do partido Y. Não há nenhum problema. O partido político é uma forma como a sociedade civil, inclusive, se organiza para pautar determinadas ideologias, determinadas concepções de mundo, né, em toda a sociedade. Então, se organizar no partido político é uma forma de fazer política. Mas não é a única forma de fazer política. A política está para muito além dos partidos políticos. Até porque a configuração que a gente tem atual é como um partido político, mas ela poderia ser feita, ser organizada de uma outra lógica, não necessariamente essa que a gente tem. Então, mesmo que a gente não queira falar de política, quando a gente toma café da manhã, a gente depende da política. Porque o preço do alimento, o preço do pão, o preço do café, a própria fato de ter ou não café, é parte de uma definição que é do mundo político, que é de organização do Estado. Há um campo em que a política ela se operacionaliza de maneira mais visível, que é o campo do Estado, ou seja, o espaço do Estado. O Estado vamos dizer assim, é um espaço disputado, né? Todos querem dirigir o Estado. No entanto, determinada conjuntura faz com que algum grupo político possa estar à frente das definições de um governo que tenta reorganizar ou modificar o Estado. As decisões que são mais gerais, que são de governo, e decisões mais amplas que envolvem o Estado, que envolvem, por exemplo, as instituições que compõem o Estado,
Né? Nós somos uma instituição que compõe o Estado, ou seja, uma instituição educativa vinculada ao MEC e que está para muito além dos governos. Mas a gente é impactado diretamente pelas políticas que são produzidas, nesse caso, políticas públicas. Então, no café da manhã, se a gente vai vir aqui para o campus, a gente precisa pensar na mobilidade. Vem de bicicleta, vem a pé, vem de carro, vem de ônibus. Qual é a influência e qual é a possibilidade de vir com um ou outro meio de transporte? E se eu venho de ônibus, por exemplo, depende fundamentalmente das políticas públicas do município, inclusive da concessão que é feita para a empresa ou para as empresas que fazem, operam o serviço, porque é uma concessão pública. Se eu venho de carro, depende do sistema de trânsito, que é definido politicamente, inclusive, claro, a partir de áreas técnicas. E quando eu chego aqui no Instituto, eu não quero falar de política, mas o meu currículo é produzido também politicamente, ele é uma escolha política institucional. Nós temos um projeto pedagógico institucional que tem uma escolha política, tem um caminho político. E aí eu venho para cá e aí eu não tenho lanche na hora do intervalo. O que é isso se não tem a ver com política alimentar? Eu chego aqui, tenho uma outra dificuldade com o espaço físico. E tem a ver, se não, com política de recursos, inclusive, que agora a gente felizmente teve aí um anúncio na semana passada da reconstituição do orçamento. Sem orçamento não há instituição pública. Então a gente não tem, respondendo a pergunta, como se livrar da política. A menos que a gente vire um ermitão e vá morar na montanha. Mesmo assim, em algum momento, alguma definição política vai me atingir. Porque para sobreviver na floresta, ou enfim, não é possível talvez viver eternamente de solitário. Então, viver em sociedade significa fazer política. E fazer política é um ato humano, independente de estar filiado ou não ao partido político, ou se organizar no meio estudantil, ou de fazer parte de uma reitoria, ou de, enfim, se engajar em um movimento X ou Y. A política é uma condição, é parte da condição humana. Bom, obrigada, Adriano. E só um complemento da tua fala, que tu iniciou na questão da Aristóteles, enfim. E eu acho interessante porque em filosofia a gente estuda alguns filósofos, não vou saber lembrar a diferença, mas alguns defendem que quanto maior a sabedoria do homem, mais difícil é para ele sustentar a própria existência, o peso da sabedoria. E em contrapartida tem outro pensamento que é pior do que você sofrer, é você não saber por que sofre. Então, eu acho que essa pergunta pode tender também para o lado de eu conseguiria não sofrer o impacto das decisões dos políticos, mas o impacto que esse seu pensamento, essa sua posição implica e tudo que isso gera para você, porque você acaba sendo imparcial, você não se manifesta, não se posiciona, por achar que tudo é uma questão partidária, isso é coisa de partido X, é partido Y, quando na verdade a gente só está falando de uma coisa que deveria ser óbvia, de uma questão social, uma questão de direitos. Então agora eu peço que a Laura possa responder também essa pergunta. Eu queria só fazer um complemento ali que eu achei interessante a fala do Adriano, quando ele falou que não tem como você se distanciar ou não querer falar sobre política, ou coisa nesse sentido, a não ser que você vire um ermitão, E daí eu lembrei de um filme que a professora Maria na Sociologia falou uma vez comigo para uma outra amiga, que se chama Capitão Fantástico. E eu assisti esse filme. O filme é assim, maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, do início ao fim. Eu lembro que durante uma aula ela chegou a comentar, eu comentei sobre o filme, daí ela fez umas reflexões. E ela disse uma coisa que eu não tinha me tocado o tempo todo durante o filme. Então, para quem não conhece, eu vou explicar brevemente, Conta a história de um homem, que ele é pai de um monte de filhos, ele tem uns 5, 6 filhos.
E a esposa dele morre. Ela tem uma doença, eu acho, eu não lembro ao certo o que é. Ela morre. E a filosofia de vida assim, do casal sempre foi de criar os filhos numa educação mais fugindo dos padrões e dos costumes da época, né? E quando eu digo época, eu não estou dizendo de uma época lá passada, de uma época de agora mesmo, de você ir para uma escola formal, ou enfim, e trabalhar e conseguir emprego e coisas nesse sentido. Então eles vão, ou o pai com os seus filhos, eles vão morar no meio do mato, em um trailer, e lá eles vivem a vida. E dentro do, não é um trailer, acho que é um ônibus, enfim, uma Kombi, é cheio de livros, assim, então toda a educação que os filhos recebem não é dentro de uma instituição, não é dentro de uma escola formal, né, digamos assim. E eu acho isso interessante porque os filhos, o pai dele cobra, né, que eles não estudem só uma área específica, tipo só humanas ou só exatas. Ele quer que os filhos estudem todas as coisas. Isso é bem cobrado durante o filme, o pai deles é bem rígido nesse quesito. E, assim, falando sobre isso, né, não é que eu esteja defendendo uma educação que não seja dentro de uma escola, uma educação domiciliar, não é isso. Só que tem um momento do filme em que o pai vai visitar o irmão da esposa dele, né? E o cunhado, tem um casal de filhos também, 2 meninos. E esses 2 meninos, eles são totalmente bitolados da cabeça, porque eles não, assim, não querendo parecer a fala arrogante ou o quê, como se os filhos do cara lá do velhinho fossem mais inteligentes que ele, mas realmente eram, porque os outros guris ali, eles só ficavam em videogame ou não aprendiam nada e ficavam fazendo umas bobiçaiadas de criança de pré, que, sabe, é uma coisa que você já começa a não aceitar em determinadas situações. E essa cena eu acho que me marcou bastante porque mostra exatamente como muitos dos jovens, e quando eu digo isso não é que eu esteja me excluindo, eu me incluo muito nisso também, como a gente simplesmente para de se importar com certas questões da política, ou enfim, e tudo bem, né? Por exemplo, a gente sabe que cada um tem uma rotina aqui, tem gente que faz estágio, tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que está estudando para vestibular, ou enfim. Então está sempre fazendo alguma coisa que exige tempo, que exige dedicação. E quando a gente fala sobre questões mais políticas, né, sociais, que envolvam as pessoas e o bem comum, parece que essas coisas não importam tanto, né? Isso é bobagem, não precisa saber disso. Só que não é bem assim, né? Se a gente ficar só nisso, a gente não evolui socialmente. E daí, por exemplo, esse filme é muito legal, eu acho que todo mundo deveria assistir. Mas, claro, né, a crítica que a professora Mariana uma vez comentou, né, que eu não tinha me tocado durante o filme, é que o cara, ele tem boa condição financeira. Então é óbvio que ele consegue manter aquele padrão e aquele nível de educação, ainda que não seja uma educação dentro de uma instituição, para os filhos dele. Ele tem 6 filhos, é muita gente, né? São muitas bocas para você alimentar. E daí, tanto é que tem uma cena que ele dá um presente para cada filho, né? E os presentes são, tipo, coisas de casca, né? Faco, enfim, porque os filhos dele, né? Tipo, ele tem criancinhas e um menino já adolescente, de 18 anos. E daí eles caçam no meio da mata e coisa do tipo. Então, os filhos têm essas habilidades porque o pai ensinou. Só que, em contrapartida, eu fico pensando, de onde surgiu esse dinheiro, né? É claro que nem todo mundo conseguiria fazer a mesma coisa que esse cara fez no filme, claro, é um filme, né? É ficção. Mas eu quero dizer que, por conta dessas entradas, dessas dificuldades da nossa vida, né? Que, em quesito de trabalho, enfim, pegar ônibus, que é uma situação degradante, a gente
acaba se perdendo no meio dessas questões. Acho que é isso que eu queria complementar a fala do Adriano. Só. Eu achei interessante. Agora eu vou passar a voz para a Lívia. Caso você queira continuar com essa pergunta mesmo, pode responder ela também. Só que eu já vou direcionar uma outra para você, que é: o Grêmio Estudantil organiza que tipo de debate e que tipo de informações para auxiliar a mobilização dos estudantes do campus? Isso eu faço um questionamento até pessoal mesmo meu, porque como eu sou da noite, eu nunca estou aqui, então eu não tenho essa relação direta com o ensino médio. Porém, à noite, o nosso curso de moda ele é muito distante de tudo. O pessoal de lá é muito desligado para qualquer situação mesmo. E eu percebi que, principalmente nessa parte do ensino médio, o pessoal ainda dá uma buscada a mais. E aí eu queria saber a relação do Grêmio com isso. Bom, eu acho que a fala do Carlito e da Laura foi muito completa. Eu também gostei do que ela trouxe sobre o filme e tudo mais. E só acho que eu queria complementar o que ela falou nessa questão de que, também que o Carlito disse, que muitas vezes quando a gente acha que se isenta de certas decisões políticas, a gente na verdade está só aceitando elas. A gente está concordando com aquilo, mas a gente não está se isentando dessa decisão. Então, vale também esse questionamento, né? Por que essas decisões estão sendo tomadas? Se eu realmente concordo com isso, que muitas vezes a gente se esquece que a gente realmente tem essa voz e essa decisão. E também, né, de não tomar uma decisão, também é uma decisão É uma política, decisão. né? Você se isentar, você está se tirando do debate, né? Você está se neutralizando. Exatamente. E em relação à sua pergunta do Grêmio, o Grêmio, ele é a voz máxima dos estudantes. Então, a gente está aqui para servir as discussões que são das opiniões deles. Então, a gente, do interesse, no caso. Então, cabe ao Grêmio trazer discussão sobre permanência estudantil, sobre a nossa vivência dentro das salas de aula, questão de igualdade, questão de assédio sexual. E eu acho que essa é a nossa principal relação. Então, iniciar debates, iniciar conversa, tá aqui como uma ponte, eu acho que eu poderia dizer, entre os estudantes e a regência escolar. Então, é isso que o Grêmio tem como papel e que a gente tenta ao máximo, apesar de ser difícil trazer essa união, às vezes, como você falou, a moda, os estudantes são distantes. O ensino médio tem um pouco mais dessa procura, mas é bem difícil, com a vida, às vezes, que todo mundo tem, tá em estágio, não pode em um período, não pode no outro. Então é complicado, mas é o que a gente tem que fazer. Então, trazer essa conversa para dentro das salas de aula, para o período aí de fora, na cantina, nos intervalos, discutir essas questões de vivência mesmo. Obrigada, gente, pela sua fala. E, bom, eu queria direcionar perguntas agora para a reitora, que é: o IFES é uma instituição pública. Dado isso, a gente depende de dinheiro do governo para sobreviver. O governo e a instituição é composto por políticos de diversos partidos. Então, como a gente pode ter uma formação com qualidade se a gente depende de decisões que não são tomadas dentro da nossa própria escola? Bom, de fato, a gente sentiu isso, né? Que um governo pode apoiar mais a educação, ele pode, inclusive, perseguir, né? Como aconteceu, inclusive, localmente aqui, não necessariamente diretamente, né? Pelo governo, mas pode estimular a perseguição a professores, né? A técnicos. Pode querer, inclusive, que determinados debates como esse aqui não aconteçam, né? Então, ao mesmo tempo, o governo pode, por exemplo, patrocinar uma intervenção, como aconteceu no ISC, né? Não só no ISC, em outros, no CETEC do Rio de Janeiro, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e outras universidades do Brasil afora. E, ao mesmo tempo, pode fazer com que, inclusive, os recursos para a educação, a decisão política ou a falta dela,
podem fazer com que os recursos para a educação eles cheguem num patamar em que a própria continuidade da instituição é colocada em xeque, tal qual a gente estava correndo o risco desse ano. Nós fizemos um levantamento ainda no ano passado, né, dos cortes, e foram vários, né? Inclusive em dezembro foi o corte mais fatídico. Para vocês terem uma ideia, no contexto do IFSC, a gente tinha no nosso orçamento, em 2012, nós recebíamos 136 milhões, isso para distribuir para a reitoria e para todos os campos, 22 campos. Na época a gente teve, que já tinha o CTA, nós tínhamos 26 mil matrículas. O auge da nosso orçamento, e acho que não foi por acaso isso, o auge foi nesse momento, foi em 2015. Nós tínhamos um orçamento, chegamos a um orçamento de 177 milhões de reais no IFSC. E nós tínhamos 29 mil estudantes, ou seja, nós aumentamos o número de matrículas e aumentamos o orçamento. A partir daí, e aí 2015 é um ano emblemático, 2016 é um ano emblemático, a gente tem uma queda gradativa do orçamento que vai fazendo com que a gente reduza esse orçamento e chegue agora em 2022, o orçamento do IFSC, antes da recomposição, agora é um pouco maior, era de 52 milhões de reais. Vejam, nós saímos de 77 milhões em 2015 e chegamos 7 anos depois a 52 milhões de reais. A recomposição agora, ela trouxe um orçamento por isso de cerca de pouco mais de 12 milhões de reais. Então nós vamos passar para 64 milhões de reais. E isso, mesmo com a recomposição, a gente não chega sequer a metade do que era o orçamento em 2015. E nós passamos, vejam, lá em 2015 nós tínhamos 29 mil matrículas. Agora nós temos 47 mil matrículas. Nós aumentamos significativamente aqui, né, de 70%, mais de 70% as matrículas, e diminuímos o nosso orçamento a menos, praticamente um terço do que a gente tinha. Então, as decisões que são tomadas da política pública, é claro que elas exigem também dos gestores a articulação política. Por quê? Porque é preciso pautar o tempo todo para quem está no Congresso Nacional, para quem está no governo, independente de estar no governo, para as instituições em geral, que para fazer educação pública gratuita de qualidade, como nós fazemos, precisa muito investimento. É investimento, não é gasto. E aí, a gente precisa dialogar. E nós tivemos recentemente, há menos de um mês, fomos a Brasília para dialogar com todos a bancada catarinense, inclusive, agora essa bancada também liberou recursos, né? Mas a forma de que acontece também é uma forma um pouco problemática. Por quê? Porque é um deputado, um senador que libera recursos da sua emenda ou uma emenda de bancada e não um recurso que vem garantido. Então a gente tem que ficar o tempo todo na dependência dessa relação política que muitas vezes é atravessada pelo interesse partidário. Nenhum senador, nenhum deputado, né, dá um valor político, seu, para quem seja, sem querer algo em troca. Ou seja, ele quer trabalhar com a sua base, ele quer mostrar que ele fez, ele vai usar isso na campanha. E na educação a gente deveria ter uma outra perspectiva, ou seja, ter um investimento que é para garantir que todos nós aqui tenhamos um ensino de qualidade, que a escola tenha um mínimo de condição, que tenha um ginásio de esporte, que tenha um laboratório, que tenha uma biblioteca adequada, que tenha alimentação, que tenha serviço de atenção à saúde dos estudantes. Então, só que isso é política de Estado e não de governo. Então, a instituição, ela o tempo todo, ela é atravessada por essas mudanças políticas.
tanto em nível nacional, porque daí muda o governo federal, muda o ministro da Educação, muda o secretário de Educação, funcionário tecnológica, e aí vem, muitas vezes, né, ideias diferentes e algumas vezes loucuras, né? Aí lembrando, nosso saudoso Weintraub, né, nosso ministro da Educação, que conseguiu assim ter a noção zero do que é educação. Não entendia nada da educação, mas entendia muito de perseguição às instituições, tentando descaracterizar, inclusive, o papel estratégico que nós temos de produção de ciência e tecnologia e todo o papel na estratégia que nós temos em Santa Catarina, por exemplo, como um Instituto Federal. Mas também interferida pelo governo do Estado, né? Em relação a, por exemplo, o governo do Estado poderia fortalecer a sua rede de educação de SEDUPs, como tem aqui em Guarani, por exemplo, oferta, poderia fortalecer os SEDUPs, mas muitas vezes o governo tem feito, atualmente isso é a inclusive a reforma do ensino médio, passado para a iniciativa privada, recurso público para que a iniciativa privada faça a oferta pública. E a relação com o Estado muitas vezes é muito difícil. E se muda o prefeito, também dificulta. Nós temos campos, a gente tinha experiências maravilhosas, por exemplo, que eram desenvolvidas, e quando mudou o prefeito, não foi mais possível ter essa parceria, porque o prefeito achava que aquilo não era algo estratégico. E tem prefeito, inclusive, nós temos um campus em São Lourenço do Oeste, que a gente tem que brigar com o prefeito para que ele ajude a gente a ficar em São Lourenço do Oeste. E ele trata a gente como assim, somos alunos de vocês e os nossos alunos. Para ele, os alunos, os estudantes de São Lourenço do Oeste, são da creche, são da escola municipal. Os nossos é como se fossem estudantes alienígenas de outros municípios, todos que vêm e se instalam em São Lourenço apenas para usufruir dos interesses locais. Então, do poder público municipal, do vereador ao presidente da República, todos eles acabam impactando na vida da instituição. E o orçamento é uma das provas de que isso tem sido gravemente afetado nos últimos anos. Muito obrigado, Adriano. Não sei se é uma das coisas que eu vou querer complementar, mas como o Adriano já é um auditor e falou de uma forma mais formal, acredito que a resposta está bem completinha. Eu vou fazer uma pergunta pessoal, tanto para a Júlia quanto para a Laura, e se a Carol também quiser responder. Como parte de estudante, em que momento que vocês sentiram um start para querer entender ou procurar sobre política? Eu vou dizer um pouquinho sobre mim, e no começo acho que foi principalmente no ritmo musical. Primeiro rap que eu escutei na minha vida inteira foi Racionais. E aí, desde então, literalmente, meus 11 anos de idade, eu cantava as músicas dos meus pais e eles falavam tipo, mano, o que você tá fazendo, tá ligado? E aí, disso, o meu irmão sempre, eu tenho irmãos mais velhos e eles escutavam, e meus irmãos sempre me indicaram para esse caminho de tipo, você tá falando tem a ver com a realidade que você vive, tá ligado? O que você canta tem a ver com a realidade que você vive e o olhar que você tem para as coisas parece que são singelas, mas tem a ver com a realidade que você vive. Em que momento que vocês sentiram que, por exemplo, a política chegou nesse start, que vocês olharam e falaram, não, tá, isso aqui realmente sou eu, isso aqui é o que eu vivo? Começar? Eu acho que eu faço das suas palavras a minha, né? A partir do momento que você começa a olhar para as desigualdades da sua vida, você começa a se perguntar de onde que surgiu isso, né? Por que eu me sinto assim? Por que a minha realidade é assim, né? Se tem tanta gente se dando bem, por que a minha vida só tá uma desgraça, né? E não que a minha seja assim, eu só citei como um exemplo, né? Mas você citou ali os seus irmãos e tal, e eu diria que a minha irmã, eu tenho minha irmã, né? Me influenciou em vários aspectos nesse sentido. Não quero dizer que eu sou super politizada, mas é uma coisa que eu estava comentando com ela ontem. A gente não se vê há quase um ano, porque a última vez que eu vi ela foi na formatura dela, lá em Chapecó, e até me lembrando do pensamento aqui que o Adriano comentou que a gente teve várias intervenções, né,
no IFSC, no Rio Grande do Norte também ele comentou. E na UFSC teve também um interventor, né, que é o Marcelo. Eu não sei se ele ainda é reitor de lá. Eleição agora. Ah, Isso é um processo eleitoral. Ele é candidato, interventor, contra o que Foi eleito. E agora ele está lutando para ser eleito de novo para assumir. Se foi eleito, não assumiu. Exatamente. A gente tem um histórico aí de várias intervenções das universidades federais e a UFSC, no Campo Chapecó, é uma delas, né? E daí, voltando aqui ao raciocínio, a minha irmã, desde um tempo, assim, sempre esteve inserida nisso, e acho que também porque ela participava de um movimento na igreja que era voltado para a juventude, e ela sempre foi muito aberta a esse tipo de questionamento. Então, a gente não tem uma proximidade, assim, como eu gostaria de ter, e acho que o fato dela morar muito longe interfere bastante nisso, mas eu diria que pelo fato dela ter saído de casa tão cedo e de querer correr atrás das próprias coisas, e de que ela já estava dentro de uma universidade, mas pelo fato dela não gostar daquilo que ela estava fazendo, não gostar da universidade, não do curso, porque ela conseguiu se formar na UFSC no ano passado, né, em pedagogia, que era o curso que ela tanto sonhava, mas isso me deixa pensativa, porque ela sempre comentou sobre essas questões comigo, e eu era pequena, a gente tem uma diferença de 6 anos, né? Então, acho que quando você é criança e você começa a ter esse tipo de aspiração na sua vida, você começa a se perguntar, a se questionar e questionar os seus próprios amigos, a sua família, né? Então, como eu disse, não é como se eu fosse o alecrim dourado, a boa samaritana, né? Que eu sei de tudo, não é nesse sentido. Mas quando a gente tem uma influência da família, acho que isso é mais fácil da gente progredir, né? E acho que é isso. Bom, eu acho que pra mim isso começou na escola. A Laura quer ter um tempo, então ela sabe, mas principalmente eu tive muito interesse nas aulas de história, nas aulas de geografia. Eu sempre, ao ser apresentada com essa outra realidade, com esses problemas, eu sempre tive muito interesse, muito questionamento, e eu tenho muito a agradecer a muitos professores que eu tive, pois eles me incentivaram muito. Desde indicar leituras, iniciar debates dentro e fora da sala, para projetos de pesquisa, enfim, diversas coisas. Eu acho que eu tenho muito a agradecer a essa formação que eu tive, porque estando em uma escola pública, a gente sabe que nem sempre isso é possível, nem sempre esses professores têm interesse. Mas eu sinto que lá no fundamental eu já tinha essa fome, digamos assim, para esse conhecimento, para isso. E acredito que aumentou ainda mais, né, os professores apoiando muito, então eu acho que veio principalmente da educação. Eu queria só complementar a fala da Di, que ela estudou comigo numa outra escola, né, e você com certeza lembra, né, da professora da Jéssica, de História, do outro professor de História também, que o José. E eu acho que eles foram, assim, essenciais durante a nossa formação ali do sexto ao nono ano. E faço de novo, né, das suas palavras das minhas. Quando a gente entra no IFSC, acho que isso se agrava ainda mais, né? Porque a gente tem contato com pessoas que estão dentro, que estiveram dentro de universidades, e a gente consegue ter uma relação entre professor e aluno aqui, não assim se distanciando, a gente só conversa quando é horário de aula, não, a gente troca ideia, como uma grande família, eu diria, tipo, não somos só aluno e professor, somos amigos acima de tudo, né? Tem pessoas aqui dentro disso que eu vou levar, assim, no meu coração para a vida inteira, que eu vou guardar com muito carinho. E, com certeza, são importantes, assim, na minha formação dentro dessa instituição, como fizeram em outras instituições também, porque sempre tem aquele professor que nos inspira, né? Acho que é isso. E completando o assunto, né, a importância dos professores para a formação política dos alunos. Então, a gente está brincando da educação, isso foi essencial, assim. Vou seguir falando, depois eu passo a vez para o reitor de uma maneira mais breve, né?
quero começar respondendo essa pergunta, trazendo a reflexão de que quem tem o privilégio de já não estar inserido numa luta política desde que se entende por gente. E o que eu quero dizer com isso? Não que eu faça parte de todas as melhorias possíveis, mas eu, por exemplo, estudei em várias escolas durante a minha vida, 8 no total, todas públicas. E eu acho que quando você cresce tendo contato com diferentes ambientes e pessoas, você começa a notar um padrão de comportamento e como de fato as coisas funcionam, ainda que você não entenda tanto os conceitos mais complexos. Enfim, você começa a notar esse padrão, como a seleção, essa desigualdade, essa diferença. E eu acho que tem muito disso, aquele olhar empático, porque quando você ainda é ingênuo e não entende, está inserido no contexto de produtividade, no sistema capitalista, você pensa que as pessoas que estão no poder estão lá porque trabalharam duro, e você sustenta esse pensamento até um ponto que você tenha maturidade para entender e também para lidar com o fato de que a gente está assim porque tem pessoas que estão se beneficiando com o nosso sofrimento. E, bom, quando eu comecei a me aproximar e me interessar mais por política, acho que foi bem cedo. E falando de irmãos também, eu tive uma irmã que estudou aqui no IFSC, que se formou em 2019, né? Eu até vi na formatura, já estarei diretora ainda. E na época eu via que aqui no IFSC tinha um movimento estudantil mais ativo. E eu não vou dizer que eu entrei aqui pelo curso técnico, na primeira vez que eu fiz a prova, né, no caso. Quando eu fiz a prova não foi pelo curso, enfim, mas por querer pertencer a um lugar que tinha tanta voz ativa e que se destacava. E eu não quero falar que na escola pública a gente não falava muito sobre isso, porque se na escola pública você não fala sobre isso, imagina numa escola particular. Mas o que eu quero dizer é que em escolas públicas parece que você conversa principalmente com aqueles professores que já estão desgastados, que têm as cargas horárias sendo cortadas, como história, sociologia, filosofia, e você não tem uma coisa tão unida, né? Aqui no IFSC, o que mais fez, né, eu querer e continuar me interessando, não foi porque eu entrei e vi que tinha um movimento estudantil forte, porque, para falar a verdade, quando a gente voltou da pandemia, eu senti falta disso e foi até frustrante. Não vou dizer que eu senti que tinha um movimento estudantil forte aqui, porque eu acho que a pandemia e tudo que aconteceu acabou enfraquecendo o movimento. E eu acho que o que prova isso é o fato de eu e a Laura, a gente ter ido nas salas, questionar se os alunos sabiam de fato que era o Consup, a importância, e a gente não ficou surpreso quando a maioria nem sabia que era o Consup. Então, eu acho que é aquilo de você pensar que talvez você não queira se envolver diretamente com política, mas você tem o privilégio de não fazer isso, porque se ninguém faz nada, nada acontece, e você não pode ficar esperando. Então, eu acho que sim, tive a minha referência aí, né, estudante e tal, mas eu acredito que vai muito de vivência e como você se conecta com essas vivências. E não vai dizer também que é uma experiência legal, né? Porque, como falei daquele viés filosófico, o peso de você saber demais. Só que é necessário, e, bom, vou encerrar aqui minha fala para a leitura, mas só queria ressaltar uma coisa, que é o que eu sempre falo, assim, sempre falar para as pessoas da minha idade, e também para outras pessoas, enfim, que é a gente... O que eu senti aqui no IFSC, o que eu estava sentindo ultimamente, conversei até com o Grêmio, enfim, é que parece que a gente só estava esperando uma coisa acontecer, uma coisa grande o suficiente para unir todo mundo de novo, para a gente, enfim, se manifestar, como se fosse realmente uma tolerância. E o que estava acontecendo é que a gente só estava se conformando. E o que eu mais vi assim, na minha vida, principalmente quando eu era criança, é como é conveniente um discurso apaziguador, compreensivo, como, por exemplo, sobre pessoas que estão em cargos públicos. Nossa, deve ser muito difícil ficar na pele de uma pessoa, tem que lidar com um monte de problemas, essas questões sociais, enfim, e acaba que a gente confunde compreensão com justificativa. Então, eu sempre falo isso, que a gente tem que não só apoiar uma mudança, mas se incluir nisso, se manifestar e fazer parte disso, porque é muito fácil você apoiar
longe, eu apoio daqui, eu apoio nas redes sociais. E realmente cobrar essas pessoas que estão em órgãos públicos, estão ocupando cargos públicos, e não de uma maneira, né, arrogante, mas que realmente é o dever delas, e de toda forma todo mundo contribui um pouco, então faço meu registro para a leitora. A minha dúvida foi em que momento que, no caso, as três estudantes tiveram 6-7. Então eu vou dar uma modificada. Em que momento você, Adriana, acordou um dia e falou, pô, me interessei nessa parte política e vou começar a trabalhar com estudo, ensino e desenvolver, porque para chegar num cargo de pró-leitor equivale a um grande tempo e um grande lugar de carreira também. Bom, primeiro que assim, só vou dizer que. Posso trocar esse microfone ele parece falar dentro de uma lata, né? Não sei se você já falaram dentro de uma lata, mas enfim, tem esse som. Para dizer que assim, né? Ser pró-reitor é uma escolha política, que tem uma série de consequências, né? E aí, esse processo, ou seja, a gente tem clareza que é um tempo determinado, né? Mas em relação à pergunta, ou seja, que me traz aqui na condição do pró-reitor, primeiro é isso, né, da influência da família. Quando eu nasci, num tempo muito distante para vocês, em 1976. Então, em 76, a gente estava tendo a abertura política, né? E aí eu cresci na região de São Miguel do Oeste, na região do extremo oeste de Santa Catarina. E quando eu me enxerguei, gente, assim, que eu comecei a ter a compreensão um pouco do mundo, das outras pessoas, estava tendo uma evolução política naquela região. Especialmente porque a década de 80 foi a década da abertura, né, do país. E eu vivi lá muito próximo porque, inclusive, os movimentos do campo foram muito fortes. O próprio MST, ele ganhou, vamos dizer assim, visibilidade, notoriedade a partir, inclusive, das ocupações que fizeram também lá no oeste de Santa Catarina. E era muito comum manifestações de agricultores fechando banco nessa época, quando eu tinha, a partir dos 8, 9 anos de idade, né? Fechava banco, fechava trevo, né? Como forma de protesto para que a agricultura familiar pudesse ter um olhar diferenciado, porque muitos agricultores produziam, pegavam empréstimos e trabalhavam só praticamente para pagar o empréstimo do banco. E os movimentos sociais estavam se organizando, querendo sair depois de, como nós nessa angústia da pandemia, que foi 2 anos, mas querendo sair da angústia da ditadura militar, que já durava mais de 20 anos, né? Desde 1964, e essa necessidade de se encontrar, de poder ser livre, né? De poder manifestar as posições livremente. Então foi nesse contexto que eu cresci. O meu irmão, inclusive, também, né? Por exemplo, ele também era vinculado aos movimentos sociais, ele era vinculado a um sindicato dos comerciários da cidade. Então, e meus pais também tinham sempre meu pai, né, muito envolvimento com essas questões, assim, muito claro, da posição que tinham, né? E a partir daí, né, eu fui enxergando o mundo. E nessa época também, a gente tinha uma corrente, até hoje ela existe, mas ela era muito forte na época, que era a chamada teologia da libertação. Dentro da Igreja Católica existe um grupo, né, que pensa que o papel, e vamos debater isso, né, que é a relação do papel da Igreja, né, com a sociedade, ou seja, de que não é porque Deus quis assim, né, mas nós seres humanos construímos as coisas assim, né. Então, a minha família era católica, eu fui me envolvendo com a pastoral da juventude, depois assumi a liderança, inclusive, da pastoral da juventude lá na região, e aí, né, decidi depois fazer história e fui para UFSC, fui para Florianópolis, me envolvi também
no centro acadêmico lá de História, né, na coordenação do centro acadêmico, no diretor central dos estudantes. E é esse movimento que foi levando, ou seja, depois me envolvendo com as questões do sindicato, né, as mobilizações. Quando eu entrei no IFSC, a gente estava na fase, inclusive, de melhorar a carreira, conquistar a carreira, né, então, nas mobilizações sindicais. E aí, né, depois, que a gente teve em 2015, nós tivemos a eleição. Aí, pela primeira vez, eu participei, junto com o Daniel, inclusive, né, com o Garido, a gente participou da campanha com uma chapa de oposição. Não tinha tido oposição até então, uma chapa de oposição. Muito bonita a campanha. Mas eu nunca tinha sido diretor de campus, né, chefe do departamento de ensino, eu tinha sido coordenador de curso, né. Aí, depois, agora mais recentemente, novamente, né, a gente então reestruturou uma equipe de oposição. A gente entendia que era importante ter uma nova equipe na reitoria, né? Havia uma equipe que estava há muitos anos ali, nas sequências, e a gente, felizmente, né, foi vitorioso naquela campanha e assumiu. Até o pessoal que estava na reitoria tinha muita preocupação, que a gente dizia que a gente ia estragar tudo, né? Que talvez uma preocupação até de zelo, mas assim, daquela ideia assim, ó, vocês não entendem muito de como é que funciona. Mas a gente aprende no processo. Sofre muito, mas aprende no processo, né? Então esse tempo agora tem sido um tempo de aprendizagem, e que permite a gente pensar, inclusive, outras políticas de ensino. Por exemplo, eu acho muito importante estar aqui nesse espaço, porque é a possibilidade de, inclusive, falar daquilo que a gente tem de perspectiva enquanto corretoria. Até a gente assumir, não existia uma política de construir diretrizes para o ensino médio integrado de UIFSC, por exemplo. Aliás, se falava do ensino médio integrado de maneira até, muitas vezes, na generalidade. A gente está construindo, a gente tem um grupo de trabalho agora que está construindo diretrizes para todos os integrados do UIFSC. E nessas diretrizes a gente quer fortalecer que o integrado ele é o espaço da discussão política, da arte, da cultura, das diferentes manifestações. É o espaço para ser livre, para inclusive ter conhecimentos técnicos aprofundados, mas também ter outros tipos de conhecimento, né? Então, a gente estar nessa posição hoje permite, por exemplo, fazer o contraponto à reforma do ensino médio, se posicionar diante dos outros institutos nesse contexto, dizer abertamente dessas questões. Eu poderia estar em sala de aula e, olha, do ponto de vista salarial, talvez não mudasse muita coisa. Eu estaria lá, muito feliz com a minha família, mas estar aqui é a possibilidade de fazer a diferença nesse tempo ficado. Então, é um pouco isso, assim, a trajetória, a gente não se constitui do nada, né? A gente se constitui num processo. E vai, principalmente, fazer história, abriu a minha cabeça para compreender o mundo e perceber que as coisas, elas não são porque foram feitas agora, né? A gente se constitui ao longo do tempo e a gente carrega marcas com a gente que não são de hoje. Tem coisas que nós insistimos fazendo hoje na escola que são lá da Idade Média. São perspectivas de ensino que vieram daquele contexto. Noções que a gente tem hoje na sociedade, a gente fala muito de família, né? Essa ideia de modelo de família, né? Qual é o modelo mesmo? A gente está querendo talvez voltar a um modelo de família que se construiu e que se reforçou em outro tempo histórico. A gente fala aqui em várias coisas em que a gente, na verdade, está só reproduzindo aquilo que outras gerações já fizeram, né? Então, olhar historicamente, não precisa ser historiador para fazer isso, mas olhar historicamente é fundamental. Assim, a gente não pode entender que as coisas começaram agora, né? Tem processos. Eu não sei como é que é, alguém está levantando a mão atrás querendo falar, tá? Eu não sei se a gente consegue abrir o debate. Pode ser grande, vamos aproveitar que depois a gente já vai encerrar para... Vamos ver se o microfone funcionar. Aí, até aqui, vamos ver, está chegando. Por favor. Primeiro, eu queria comentar que eu acho esse projeto muito importante. Eu acho que quando eu vi o tema
desse debate. Eu achei assim, incrível, porque é uma coisa que não é comentada. Aliás, eu queria pedir para vocês, como alunas e como uma pessoa que trabalha dentro dos institutos e como profissional do estudo, né? Sobre como eu aposto que todo mundo aqui cresceu num ambiente, tanto escolar quanto familiar e social, onde a gente era impedido de muitas formas de questionar e de falar, de fazer política, né? Por exemplo, eu cresci dentro de uma escola pública, municipal, que tinha um discurso muito forte, que era a melhor escola, e tinha um sistema muito regrado. A gente tinha que fazer as coisas daquele jeito e ser o melhor possível, e a gente não podia questionar absolutamente nada. Ai de quem levantasse a voz para questionar qualquer coisa, né? E eu queria que vocês comentassem sobre isso, de como a sociedade, no geral, impede as pessoas de tentarem falar mais, estudarem mais sobre política. E, assim, quando as pessoas pensam em política, elas se resumem muito, como foi comentado, sobre partidos e tal, sendo que, na verdade, partidos são uma consequência da política, não a política em si. Muito obrigada. Queria começar? Bom, como eu comentei antes na apresentação que o Rafael fez, sobre como é que essa ideia de conversar sobre política e tudo mais, isso aconteceu muito na escola e eu tive uma experiência assim, um pouco diferente, porque eu tive professores e pessoas que me apoiavam, como eu falei antes, que instigavam e procuravam esse conhecimento. Mas quando você falou sobre essa questão de tentar diminuir essa voz e tentar, digamos assim, apagar essa ideia, eu lembro muito, assim, de ter, sei lá, 13 anos e descobrir essas coisas, né, descobrir sobre experiências de vida diferentes, sobre desigualdade, e eu sentia muita raiva, apesar, tipo, eu não sabia como, eu estava aprendendo sobre aquilo naquele momento, eu não sabia o que fazer sobre aquilo, e eu sentia raiva do mundo, digamos assim, por ser desse jeito. E muitas vezes a gente ouvia, tipo, mas é assim mesmo, ou não adianta discutir. A gente discute isso em casa, né, como o Daniel falou no começo, religião não se discute, política a gente não se discute. Então eu acho que o que me levou, assim, a querer procurar mais conhecimento, perceber que eu tinha essas pessoas que me apoiavam dentro do ambiente escolar, perceber que o conhecimento, a ciência poderia trazer respostas para aquilo que eu queria descobrir. E essa raiva que eu sentia, então eu não sabia o que eu estava procurando, mas eu estava sendo movida por aquilo para tentar achar uma resposta. E aí eu acho que isso me ajudou muito a me encontrar politicamente. Não sei se você tem uma pergunta. Eu posso, não vou responder a pergunta da Nicole, porque eu acho que a Gi já sintetizou bem legal. Eu só queria, acho que, problematizar, de certa forma, que a Carol ali falou, né, das pessoas que têm o privilégio de não se importar com questões políticas, com questões sociais, ou enfim. Então, meu questionamento, né, surgindo dessa questão da Carol, quem pode estar nos debates das políticas sociais e públicas, né? Por exemplo, a gente todo mundo aqui estudando no Instituto Federal, né? Então, temos alunos, temos professores, temos servidores. Só que a gente acha que não dá para se limitar somente ao IFSC, a uma instituição federal, porque além dessa escola, nós temos escolas públicas, nós temos escolas estaduais e municipais, e eu acho que o debate político nessas escolas, especificamente, é ainda mais fechado e ainda mais precário. Então, é aquela história, né? A gente está fazendo aqui uma palestra para, de certa forma, instigar algumas questões dos nossos estudantes, né? Só que é aquela história, né? Você sai da sua bolha para entrar na minha, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que além disso que a gente deveria pensar para outras vertentes, né? Inclusive eu até gostaria de sugerir para o projeto, não sei se
tem como fazer isso, né? Só que é muito legal a gente debater dentro dessa instituição. Só que seria interessante levar essas questões para outras escolas, principalmente escolas do município, escolas estaduais. Então, não precisa ir muito longe, né? Aqui no centro tem um monte de escola, que eu acho que com certeza esse tipo de debate não tem vez, não tem voz, né? Então, quem que pode estar debatendo sobre isso, né? Numa universidade federal, é claro, que todo mundo fala sobre isso, está dentro desse tipo de debate, só que a gente sabe que as universidades federais, elas sofrem, acho que por um processo de elitização, né? Porque as pessoas que estudam lá, não estou falando de todo mundo, né? Mas as pessoas que conseguem entrar na universidade federal e que, às vezes, muitas vezes, a gente até debate sobre isso, né, Carol? Que o problema não é nem se você vai passar no vestibular, mas se você vai conseguir se sustentar, se manter dentro de uma instituição federal, né? E eu não estou falando só de uma instituição federal, pode ser privada também, ou o que seja, né? Então, eu queria problematizar esse tipo de questão, porque no IFSC é muito legal a gente debater sobre isso, né? E que bom que a gente tem espaço para isso, que bom que a gente tem voz, tem vez e tem projetos como esse que a gente consegue debater com alunos, com os estudantes, com o pró-reitor, que é o Adriano. Mas eu acho que a gente tem que avançar, sabe? Se não cobrar do próprio governo, enfim, que a gente cobre dentro das nossas escolas, né? Que a gente vá adentrando essas ideias nas outras escolas, e não de uma maneira impositiva de forma alguma, mas de realmente de fazer uma sociedade mais coletiva, né? Porque, claro, aqui no IFSC tem esse SINASEB, que é o Sindicato dos Professores do IFSC, né? Só que, para além disso, existe sindicato, existe movimentos sociais, estudantis em outras escolas que não a do IFSC. Então é uma questão que eu me pergunto, que eu não tenho respostas assim, prontas, né? Mas que eu gostaria de questionar as outras pessoas também, para que a gente possa se questionar e realmente sair da nossa bolha e entrar na outra, mas de fato olhar para outras realidades, sabe? Acho que completando só o que a Laura falou e respondendo um pouco da sua pergunta, eu acho que essa parte também de a gente saber a necessidade de onde a política está e como é que a gente fala sobre isso. Como eu dei de exemplo, eu tive start com música, tá ligado? Então não acho que necessariamente política está tão distante de tudo. Então acho que arte, música, moda, tudo isso é política. Literalmente o banner está falando isso. E tudo é política. Então, tipo, aonde vai essa conversa? Eu acho que o problema que a gente mais tem, necessariamente, acho que hoje no Brasil, principalmente parte da nossa juventude também, eu acho que é essa desconexão. Ao mesmo tempo, enquanto tem gente que, sei lá, escuta jonga, sei lá, alguma coisa do tipo, ou qualquer outro tipo de rap, assim, o cara ao mesmo tempo faz alguma piada, sei lá, envolvendo alguma coisa relacionada com macaco, por exemplo. E eu tenho amigos negros meus que escutam isso e fazem esse tipo de piada, tá ligado? Então, tipo, é uma desconexão, é uma deturpação, assim. E isso é comum, é uma coisa sistemática mesmo, é feito pra gente acreditar que a política está distante. Então, tipo, pra mim é estranho, por exemplo, eu vim de São Paulo e tal, eu estar aqui numa cidade onde majoritariamente a maioria das pessoas aqui são brancas. E não só na cidade, dentro das escolas, dentro de mercado, dentro da própria faculdade de estudo. Então, tipo, tem essa deturpação. E as pessoas que estão aqui mesmo, eu acho que elas devem sentir isso, talvez não de forma direta, até às vezes direta, mas isso é de acordo com a pergunta que a Carol falou mesmo. Tipo, aonde é que está essas pessoas para poder falar sobre isso? Onde é que elas foram colocadas? E onde é que está essa imagem para a gente poder pensar sobre isso também? Então, acho que essa é a parte. A política é bem deturpada para a gente. Só para também responder a Nicole, de fato há questões que elas não acontecem, o debate não acontece em casa. E aí por isso que a gente tem que ter muita clareza também qual é o papel da escola. Porque às vezes muitas pessoas acham que a escola deve ser a continuação da família. Tudo bem que a escola deve considerar os aspectos que as famílias trazem, até porque isso faz parte da cultura, né? Mas ao mesmo tempo a escola também ela serve para
debater questões que as famílias não debatem, tratar de temas que não são tratados em casa. E até fazer contrapontos, muitas vezes, às questões a partir da perspectiva científica. A família tem, vamos dizer assim, a sua tarefa, o seu papel, né? Os pais têm o seu papel. Mas o papel da escola é um papel mediado pelo conhecimento científico e pela sua construção, inclusive, enquanto estrutura escolar. Então, é na escola a possibilidade de a gente avançar e debater temas que são fundamentais, né? E a gente, principalmente aqui, o público majoritário, né? Chega às vezes na escola, aqui no IFSC, com 14, 15 anos, naquela fase em que a gente tem um monte de dúvidas, está tentando, vamos dizer assim, definir a nossa independência e até na relação com os pais, né? Construir a nossa identidade, em nossos espaços, e aí a escola precisa considerar todos esses elementos, né? Então, por isso que é muito bacana, a gente sempre tem que defender esse modelo de escola, que não somos nós que criamos do nada, a gente já tem experiências históricas de outras instituições, Brasil afora aí, que tentaram fazer um modelo de escola em que as pessoas possam participar ativamente, possam falar abertamente. Então, como pró-reitor de ensino, a gente tem muito claro assim, que todos os temas são temas importantes. E os temas mais polêmicos têm que ser debatidos na escola. Agora a gente estava, essa semana, na quinta-feira, lá na UFSC, recebendo a ministra das Mulheres, e a grande preocupação do Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves, é com a misoginia. Como é que a escola não discute misoginia? Como é que a escola não discute violência contra a mulher? E não só contra a mulher, contra milhares de outras pessoas. Então, a escola precisa discutir esses temas, porque às vezes a própria violência está no âmbito familiar, inclusive. Né? Então, é aqui que a gente vai aprender a se respeitar, é aqui que a gente vai aprender a ser tolerante. Por isso que o filme é bom, mas o modelo do homeschooling eu sou totalmente contra. O homeschooling é uma experiência, especialmente difundida nos Estados Unidos, que é a educação, vamos dizer, pela família, que impede a convivência social. E é na convivência social, é aqui, nesse diálogo, que a gente vai se configurando enquanto ser humano, aprendendo os nossos limites, aprendendo a respeitar os nossos colegas, aprendendo que a gente às vezes faz algumas coisas erradas, tem que se corrigir, aprendendo que, inclusive, a gente tem muito que aprender, que a gente sabe pouco de tudo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Essa é a minha constatação, inclusive, depois de ter feito um pós-doutorado, a gente tem muita coisa para aprender nesse mundo, né? Então, e a escola é isso, a escola, a universidade, o instituto, é esse espaço que permite a gente falar dessas coisas. E projetos como esse são fundamentais. E aí tem um debate que a gente faz enquanto pró-reitor de ensino, que é convencer, e eu, inclusive, como professor, convencer os nossos colegas professores que isso aqui não é perda de tempo. Isso aqui é ganho de tempo. Isso aqui é parte da atividade escolar, que é aquilo que permite a gente ser escola no sentido mais amplo, com E maiúsculo. E eu falo escola, né, no instituto, porque está toda uma carga do papel educativo que a gente tem aqui, né? Então, que bom que a gente pudesse levar esse projeto para todo o estado, né? Tivesse outros Daniels e outras equipes, né, envolvidas nesse projeto, né? Bolsistas, enfim, para a gente levar esse debate adiante, porque a gente precisa falar dessas questões, porque se a gente não fala aqui, em algum outro lugar a gente vai falar, ou a gente não vai falar e alguém vai falar pela gente, né? Então, que bom que a gente está falando disso. Muito obrigado, Adriano, Júlia, por hora, por ter respondido a minha pergunta. Infelizmente, tem que estar acabando, família, então eu vou adiantar direto para as falas finais. Até estou pedindo, por favor, que seja um pouquinho mais rápido, porque o tempo aqui é meio corrido. E vou deixar a Júlia começar. Eu já fiz a minha. Tá, aqui, Eu vou ser bem rápida também, queria agradecer de novo o Daniel, o Rafael e a Carol por ter a gente aqui. Foi ótimo ter essa sala, fazer essa discussão de um tema que é muito importante, que a gente precisa falar, como o Rafael falou. Se
se a gente não discutir, alguém vai discutir pela gente. Queria também agradecer a todos os alunos pela atenção. E é isso. Obrigada. Bom, gente, eu também queria agradecer ao Daniel por ter me convidado, né, há um tempinho já para estar aqui debatendo com vocês. Agradeço também esse tipo de projeto estar existindo no IFSC. E eu só queria não problematizar, e eu peço desculpas se assim, às vezes a minha fala se prolongou demais, porque eu falo bastante, muitas vezes o meu raciocínio não fica bem claro, mas de qualquer forma eu agradeço. Eu queria só falar para vocês assim, por exemplo, a gente está de novo, né, nessa palestra e falando sobre temas relacionados à política e blá blá blá, e que eu sei que depois o pessoal aqui vai para o trabalho, vai esquentar o almoço, como já tem gente aqui saindo, né, porque precisa ir para mal, ir para trabalhar, e beleza, normal, eu entendo isso, mas assim, que a gente saia dessa palestra com um pouquinho mais, com um olhar mais coletivo e mais empático com as pessoas e com as questões políticas, porque não é só simplesmente balela o que a gente está fazendo. Poxa, tem recurso, tem verba, tem dinheiro aqui, tem dinheiro público para esse projeto aqui estar existindo, para a gente estar aqui falando com vocês. Então, assim, eu queria só problematizar e, assim, eu sempre cobro das pessoas, né? Eu tento ao máximo conversar com os diretores, blá, 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 quando eu vejo algum tipo de questão que eu acho que deva ser repassada para eles, mas eu acho que é importante repassar para vocês também, porque muitas vezes a gente não se toca dessas questões, mas se tem uma coisa para cobrar em relação à infraestrutura ou em questão de política, que é o que a gente está debatendo aqui, vai lá na sala do diretor, vai na sala do diretor de ensino, que é o Jean, que é o José Roberto, desculpa, conversa com eles, bate na porta, porque é esse o nosso papel como estudante de um instituto federal. E, de novo, a gente não pode ficar só se limitando a vir para a escola e vamos lá, depois da escola a gente faz o que quiser da vida. A gente tem um papel social, um papel político aqui importantíssimo. E, agradeço de novo esse projeto estar existindo, por ter me convidado. Acho que é isso. Obrigada. Bom, então, mais uma vez, obrigada pela participação de todo mundo que está aqui, não só dos estudantes, mas dos professores também, porque, como foi falado, é importante momentos como esse, a gente faz ciência aqui, desde quando a gente entra, o Conectando Saberes é um exemplo de como tudo que a gente faz tem um viés social. Lembrando que a atividade daqui de manhã foi gravada, em breve vai estar disponível no YouTube do IFSC Jaraguá. A gente vai deixar o aviso do nosso próximo encontro. A primeira das nossas lives do projeto vai ocorrer dia 9 de maio e a gente vai falar sobre violência nas escolas. Por que será que os ataques nas escolas têm aumentado de frequência e como isso está relacionado com as políticas públicas ou a falta delas? A live de dia 9 de maio sobre a violência nas escolas, vai ter como convidada a professora de Sociologia, a Mariana, que é professora de vocês, e a professora Vanessa da Rosa de Joinville, que já atuou desde o ensino infantil até a graduação em diversas redes de ensino. E o só ajudar a metade em marcha. Bom, a live de dia 9 vai ser às 6 horas da tarde, vai ser transmitida ao vivo nas redes sociais do IFSC, pelo YouTube, Facebook, pelo Instagram e IFSC. E quem estiver ao vivo vai poder mandar também as suas perguntas para as convidadas, então o chat vai ficar aberto. Todo o material do projeto, incluindo links das lives, depois da gravação do debate, a gente fez hoje, está lá no site do projeto, ifsc.edu.br/debatendo. E enfim, obrigada, gente, até a próxima. Márcia, obrigado.